Oi pessoal, meu nome é Alba e nesses vídeos eu quero chamar a atenção dos amigos para certos trechos bíblicos que muitas vezes nós não damos muita atenção, mas que eles revelam grandes mistérios nas escrituras. Por exemplo, você sabia que há versículos que revelam que nós já estamos vivendo uma eternidade atualmente? Essa eternidade que nós estamos vivendo agora começou na criação de Adão e termina no dia do juízo final. No livro de Judas 6, falando daqueles anjos que pecaram, daqueles querubins que foram deixados no Éden para proteger o jardim da entrada do homem após o pecado e que depois se envolveram com as mulheres, que está escrito no livro de Gênesis 6, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres tantas quanto escolheram e delas geraram filhos. Pois é, desses anjos aí está falando no livro de Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Deus os reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, quando se lê que eles foram deixados em prisões eternas, se imaginam que eles vão ficar presos eternamente para todo sempre. Mas aí está dizendo que é até o dia do juízo. Então, quer dizer que nós já estamos vivendo uma eternidade agora e que essa eternidade acaba no dia do juízo. Da mesma forma, no próximo versículo 7 do mesmo livro de Judas, falando sobre Sodoma e Gomorra, está escrito: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Da mesma forma, se imagina que quando se ouve que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno, se imagina que elas queimaram eternamente para todo sempre. Mas no livro de Mateus 10, 15, Jesus fala que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para as cidades que não receberam a sua palavra. Isso quer dizer que nós já estamos vivendo uma eternidade agora que termina no dia do juízo. E que uma eternidade, apesar de durar muito tempo, ela chega ao fim. E quando se fala de eternidade em eternidade ou eternidade a eternidade, não está falando de um tempo contínuo, sem fim. Está falando de tempos com pausa. Termina uma eternidade e começa outra. Termina uma, começa outra. Mas em cada eternidade, Deus é o mesmo Deus em cada eternidade, como está escrito no livro de Salmos 90, verso 2, que diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E em cada eternidade começa uma nova história, um novo começo. Por exemplo, nós já viemos de uma eternidade anterior a essa. Antes de nascermos nessa terra, nós já vivemos em outro planeta, nós já vivemos lá uma eternidade. Depois disso, nós nascemos aqui nessa terra, como homens, à imagem e semelhança de Deus. E agora nós estamos vivendo uma eternidade que termina no dia do juízo. E quando terminar essa eternidade agora, que nós passarmos a viver no próximo planeta, que é a nova Terra, ali nós viveremos outra eternidade. Dessa nova Terra, Deus fala no livro de Isaías 65, 17, eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Assim como nós não lembramos da vida passada, na próxima terra nós não vamos lembrar dessa vida agora. Mas a misericórdia de Deus nos acompanha em cada eternidade, como está escrito no livro de Salmos 103, 17. Mas a misericórdia de Deus é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. Gente, nós vamos continuar esse assunto nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, mas não esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.